Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Eduardo Santos na área. E bem, trabalhei com vocês aí a disciplina de Direito Constitucional e o professor Leandro Maciel me convidou para terminar a disciplina de Direito Administrativo. Eu trabalho, com Direito Constitucional e com Direito Administrativo. Creio que ele inclusive tem até indicado as minhas apostilas aí para vocês de Constitucional e de Administrativo, em razão de que o professor Gabriel, que vinha trabalhando com vocês, ele teve alguns problemas de saúde na família dele, não vai conseguir às vezes gravar tempo suficiente para vocês, e em razão disso eu vou terminar a matéria. Gabriel inclusive já dividiu comigo em outros momentos a disciplina de Direito Administrativo, em alguns cursos em que lecionamos juntos, então é algo bem tranquilo. Pessoal, olha só, eu dividi aí os restantes, os tópicos restantes de Direito Administrativo. Se você for ao seu edital, eu tô com ele aberto aqui para a gente acompanhar juntos, olha só, você tem ainda controle da administração, contratos, licitações, aí ele vai trazer aqui as leis, mas basicamente licitações, e intervenção do Estado na propriedade privada e responsabilidade civil, tranquilo, da administração pública. Veja bem, nós vamos trabalhar esses temas da seguinte maneira, Eu vou dar uma primeira aula de controle e responsabilização da administração, junto já com responsabilidade civil da administração, porque perceba, controle e responsabilização. Então eu já vou dar logo a responsabilidade civil junto. Então, o tópico 8 com o tópico 13. Vai ser a primeira aula que vai ser hoje. Além disso, darei depois, uma aula de licitação e contratos, porque a base é a Lei 8666, é óbvio que trabalharemos ainda, as outras leis que estão colocadas aqui para você no seu edital, como, por exemplo, o Decreto 5.504, como o Decreto de 2018, do ano passado, que alterou os valores, das modalidades licitatórias, etc. Óbvio, vamos trabalhar tudo, mas tudo na mesma aula, porque o assunto é comum. Então trabalharemos o tópico 9, o tópico 10 e o tópico 11 na mesma aula, tranquilo? Vai ser uma aula 2 aí, na verdade a numeração imagino que seja um pouco diferente, mas isso é indiferente, não tem problema. E por fim, vamos trabalhar o tópico de intervenção do Estado na propriedade privada, esse que é um tópico muito rico de detalhes, muito fácil de confundir o aluno, então imagino que também seja um tópico muito bom para se colocar numa prova oral, Então é isso. Bem, além disso, eu enviei para vocês, assim como eu fiz com o Constitucional, eu enviei para vocês nessa parte que ficou para mim, ficou para mim aqui de Direito Administrativo, eu enviei para vocês um material complementar, que você pode seguir minha aula aqui por ele, fica mais fácil. Ao invés da gente colocar aqui um slide e eu ir comentando, não, preferi mandar um material para você, um material mais completo, mais robusto, e eu vou daqui, fazendo meus comentários e dando essa nossa aula para essa fase oral, da PMMG, uma aula um pouco mais concentrada, mais aprofundada. É até bom lembrar disso. Na aula de prova oral, a gente aprofunda um pouco mais naquilo que a gente acredita que seja mais fácil de ser cobrado do aluno. Enquanto aquilo que a gente acredita que tenha menos relevância, a gente vai passando de maneira mais superficial, mais dinâmica, ou às vezes sequer comenta, já que não é lá algo tão relevante para uma prova oral, ou simplesmente porque se trata de um Ctrl-C, Ctrl-V da legislação, e aí não é algo que exija um professor. Tranquilo, pessoal? Bacana. Dito isso, vamos lá, Então vamos começar aí com essa primeira aula nossa, controle e responsabilização da administração pública e responsabilidade civil da administração pública, beleza? Então vamos lá, olha só, Se você for ao material que eu mandei para vocês vão ver que é um material que está bem completo, bem completo mesmo, ele ficou aí com mais ou menos 43 páginas, o professor Leandro ainda deve fazer uma edição nele, para colocar aí a logo, uma entrada e tal, mas vai ficar com isso 43, 44 páginas, então um material bem robusto, Professor, preciso fazer a leitura de alguma coisa além desse material que você mandou para mim? Olha, dessa parte, obviamente, do ponto 8 aí de Direito Administrativo para frente, não precisa. Com esse material aqui você vai matar tudo, tranquilo? Eu imagino que você vai matar tudo.
basicamente é o que eu acredito. Óbvio, o material que eu mandei para vocês é um material até mais completo do que o próprio edital. Se você parar para olhar lá, você vai perceber isso, né? O material que eu te mandei é um material realmente completo. Então ele vai fazer, às vezes, análise de pontos em licitações, em contratos administrativos que sequer estão previstos no seu edital. Então, nesse ponto, você pula, né? Eu sempre digo isso. Concurseiro, a primeira coisa que o concurseiro, quando ele abre para estudar qualquer matéria, a primeira coisa que ele tem que abrir é o edital. O edital tem que estar do lado. Você pode abrir o melhor livro de direito administrativo, sei lá, Matheus Carvalho, Sionil Ferreira, Fernanda Marinella, José de Santos Carvalho Filho, Maza, adote quem você quiser, mas do lado tem que estar seu edital. Porque você não vai ler tudo no livro, você vai ler o que está no edital, só, né? Se você pegar minha apostila do professor Eduardo, você vai ler só o que está no edital. Igual esse material que eu mandei para vocês complementar, ele é completo. Você vai ler tudo? Não, aquilo que você já viu que não está no edital, você faz um risquinho do lado e pula, né? Vamos ser dinâmicos, vamos ser rápidos e vamos ser objetivos, que é o que nos importa, beleza? Então vamos lá. Quebrando tudo, controle da administração pública é o primeiro tema. E pessoal, se você for ao seu edital, veja bem, ele diz que ele quer falar sobre controle administrativo, controle judicial, controle legislativo e depois responsabilidade civil do Estado, que aí já vai cair para o próximo tema, né? Então, ele quer saber se você conhece que a administração pública, ela possui tanto uma possibilidade de controle administrativo, como uma possibilidade de controle judicial, como a possibilidade de um controle legislativo das suas atividades. Bem, tranquilo até aí, né? Você sabe muito bem que a administração pública, ela tem um controle interna corporis, ou seja, um controle administrativo. A própria administração pode controlar os seus atos administrativos? Pode, ela pode, segundo a lei, revogar os seus atos inconvenientes e anular os seus atos ilegais. Lembre disso, revoga o inconveniente, anula o ilegal. Inclusive aqui tem até uma diferença, né? Já que eu revogo o inconveniente, significa que a partir do momento em que eu revoguei um ato inconveniente, ele não vai mais, então, né, existir no mundo jurídico. O que diz pra gente que a revogação tem efeitos o quê? Retroativos ou só dali pra frente? Só dali pra frente, são efeitos ex nunc, né? A revogação produz efeitos ex nunc. Por quê? Porque até aquele momento o ato produziu todos os seus efeitos. Então só vai produzir, a revogação só produz efeitos a partir daquele momento em que ela é implementada. Já a anulação do ato ilegal, não. Ela anula o ato com efeitos ex tunc, retroativos. Desde a origem do ato ele está anulado, ou seja, ele não produziu efeitos, tranquilo? Isso você encontra tanto na lei de processo administrativo, que diz que a administração, né, vai poder inclusive anular esses atos ilegais num prazo de 5 anos quando gerarem benefícios, né, a terceiros, desde que eles não estejam de má fé. E também vai encontrar isso numa súmula do Supremo Tribunal Federal, que é a súmula 473, que diz que a administração pode anular seus atos, seus próprios atos quando estiverem eivados de ilegalidades, ou mesmo, né, revogá-los por motivo de conveniência e oportunidade, desde que se respeite os direitos adquiridos, né, e aí vai, tranquilo? Então, pessoal, muito tranquilo isso, não é um tema que mereça grande, nossa, como isso é difícil, não há nada de grande diferença. O controle administrativo ele ainda é feito de outras maneiras, além, né, da autotutela, que a gente chama esse princípio de da autotutela, ele é feito ainda, e aí é importante para a polícia militar, a gente precisa saber disso, né? Que existe um controle, em primeiro lugar, por hierarquia também, ou seja, que o superior hierárquico pode controlar os atos do subalterno, né, daquele que está submetido à sua circunscrição, tranquilo? E também há, né, um controle por vinculação, que é aquele controle que a administração pública direta exerce sobre a administração pública indireta. É a famosa supervisão ministerial, tranquilo? Beleza. Lembrando que o controle administrativo pode ser de legalidade ou de mérito. De mérito é a conveniência, então aí posso revogar. De legalidade, aí, meu amigo, é um controle de validade. Logo, eu sou obrigado, a administração, uma vez verificando que um decreto, uma portaria, uma resolução
tem uma ilegalidade, ela tem que anular aquela portaria, aquele decreto. Ela é obrigada, é um poder-dever de anular, né? Já que o vício é de legalidade, logo ele gera a anulação daquele ato. Tranquilo? Então, sem grandes dificuldades para tratar desse tema. Controle administrativo, gente. Ele pode se dar de diversas maneiras. Ele pode ser um controle prévio ou posterior, tranquilo. Eu posso controlar antes, por exemplo, pedindo um parecer para a Procuradoria Jurídica. Ou posso controlar depois, verifico lá que o ato, né, tem uma ilegalidade, faço o controle, vou lá e anulo ele. Ponto, não tem problema nenhum. O controle pode ser de ofício, a administração mesmo percebe o vício, ou pode ser provocado. Aí é importante lembrar do direito de petição. Está lá no artigo 5º, inciso 34 da Constituição Federal. Ele diz que qualquer pessoa, qualquer cidadão pode direcionar uma petição administrativa ao Estado para fazer reclamações, denúncias, cobranças, esclarecimentos, né? É um direito geral que qualquer cidadão tem para recorrer-se à administração pública e provocá-la para que ela se manifeste. Então, aí eu tenho, né, já no material que eu mandei para vocês, de uma maneira muito tranquila, vocês não vão ter dificuldade, que o material é bem enxuto. Eu tenho lá o que seria, então, né, esse direito de petição, destrinchado, tanto na reclamação, na representação e no pedido de reconsideração. Eu acredito que cairia com esses detalhes na prova, pra ser muito sincero, então nem vou me dedicar aqui a falar sobre ele, tá? Acredito que no máximo que vai cair seria o princípio da autotutela mesmo. Bem, pessoal, controle legislativo. Poder legislativo, ele tem uma característica, e isso é importante, se cair na sua prova oral, né, esse controle legislativo, é importante que você se lembre disso. Olha, primeira coisa que você vai falar pro seu examinador, olha, na separação dos poderes, o poder executivo exerce a função típica de administrar, o judiciário de julgar e o legislativo ele exerce duas funções típicas, a de legislar e a de fiscalizar a administração pública. Lembre ele disso, o poder legislativo exerce a função típica de fiscalizar a administração pública. Inclusive eu falei isso com vocês quando nós falamos de poder legislativo nas aulas de constitucional. Então fica tranquilo, você volta lá, dá uma olhada nisso, você vai ver que eu falei isso com você. Então aí você vai falar o seguinte, olha, o poder legislativo, então, ele vai poder controlar, ele deve controlar a administração pública. E ele fará isso de diversas maneiras. Ele pode fazer isso de forma direta, por uma CPI, por exemplo, ou sustando, né, os atos do poder executivo que exorbitem das suas atribuições regulamentares, né? Ou ainda pode fazer isso também pelo Tribunal de Contas, que é um órgão administrativo auxiliar do Poder Legislativo, tá? Inclusive, eu quero registrar com vocês aqui o artigo 49, inciso 5 da Constituição Federal. Esse artigo tem uma grande chance de cair caso seja essa matéria, ou ainda, né, se for uma pergunta mais abstrata, é importante que você lembre seu examinador desse artigo. O artigo 49, ele diz o seguinte, olha, é competência exclusiva do Congresso Nacional. E no inciso 5 ele diz, olha, sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar e dos limites de delegação legislativa. Artigo 49, inciso 5. Traduzindo, gente, compete ao Poder Legislativo, ao Congresso Nacional, sustar, por exemplo, os decretos do Presidente da República que extrapolem a lei. Então, quando o presidente vai lá, edita um decreto que extrapola a lei, o Poder Legislativo tem a competência de sustar esse decreto. Ele não precisa recorrer ao Supremo Tribunal Federal, ele não precisa recorrer a nenhum órgão do Poder Judiciário, ele não vai pedir, ai, presidente, por favor, vai lá, revoga esse decreto que você fez uma cagada. Ele não vai falar isso. Ele mesmo, o Congresso Nacional, vai falar, olha, estou sustando o seu decreto. Presidente, esse decreto seu e bosta é a mesma coisa, estou sustando ele. Tchau, vaza, some, tá sustado o decreto, tranquilo? O Congresso Nacional pode fazer isso, ele não precisa de ninguém para fazer isso. Tranquilo? Vocês conseguiram visualizar isso? Bacana. Além disso, então, você vai citar esses 3 exemplos. Olha, a sustação desses atos, que é o artigo 49, inciso 5. Você vai citar a CPI e você vai citar o Tribunal de Contas. Então, o controle legislativo fica tranquilaço para vocês. Beleza? Massa. Mais do que isso, temos ainda o controle judiciário. E isso, né, o controle judiciário, ele parte de
uma compreensão de que no Brasil nós adotamos o sistema de jurisdição una, o sistema inglês, né? De controle dos atos da administração. Isso significa o quê? Significa que no Brasil nós temos a impossibilidade de se afastar do Poder Judiciário a análise de lesão ou ameaça de lesão provocados pela administração pública. Ou seja, sempre que eu tiver um problema administrativo, uma lesão a direitos de natureza administrativa, quando eu tiver qualquer demanda que diga respeito à função administrativa, eu posso levar essa demanda ao Poder Judiciário. Eu posso levar essa demanda ao Poder Judiciário, tranquilo? Ou seja, o Poder Judiciário vai poder controlar os atos da administração pública, vai poder olhar e falar: prefeito, esse seu decreto é um decreto inconstitucional, essa autorização que você concedeu é uma autorização ilegal, essa licença que você deveria ter concedido essa licença para construir, você não concedeu. Então eu vou aqui te constranger, te obrigar a conceder. Então o Poder Judiciário pode controlar os atos da administração pública, tranquilo? De um modo geral. Agora, o que vocês precisam entender é o seguinte: esse controle pautado lá no artigo 5º, inciso 35, né, do acesso à justiça, ele se dá sobretudo por vício de legalidade, ou seja, a administração pública vai ser controlada na legalidade pelo Poder Judiciário. Mas e no mérito? No mérito, o Poder Judiciário pode fazer controle dos atos da administração pública? Gente, como regra, o Poder Judiciário não pode controlar o mérito, né, dos atos administrativos. Então ele não pode controlar se o prefeito vai construir a escola no bairro Morumbi ou no bairro Dom Barreto. Ele não pode, né? Ele não pode fazer isso, porque quem decide isso é o prefeito e não o juiz. Se o juiz quiser decidir isso, ele que se candidate a prefeito da cidade e aí ele vai poder tomar essa decisão, tranquilo? Aqui haveria, então, né, uma lesão à separação dos poderes. Então, isso ele não pode fazer. Como regra, então, o Poder Judiciário não controla mérito do ato administrativo. Beleza, mas perceba que eu estou falando para vocês. Como regra. Porque há exceções? Há exceções. Essas exceções estão pautadas nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Então, obviamente, se a administração toma decisões completamente desproporcionais, aí eu vou poder controlar o mérito do ato administrativo, porque há uma lesão direta à Constituição, já que são princípios hermenêuticos constitucionais, os princípios de interpretação constitucional. Então, eu não posso também tomar decisões desarrazoadas, decisões desproporcionais. Exemplo, né? A administração pública coloca lá no edital da Polícia Militar que para você ser policial militar, você tem que ter menos de 25 anos. Qual é a razão disso? Perceba, eu posso colocar o critério idade? Poder você pode, desde que isso seja necessário ao exercício da profissão. No caso do policial militar, é necessário ao exercício da profissão um limite de idade? Sim, não dá pra você ter um policial militar ingressando na polícia militar com 50 anos, beleza. Mas 25 anos não estaria exagerado? Não estaria reduzidíssimo? Ou seja, que uma pessoa de 30 anos não tem condições de ser policial militar? Tem, né? Então perceba que nós temos que adotar então uma idade que seja compatível, em primeiro lugar, com o ingresso e em segundo lugar, com o aproveitamento dessa pessoa dentro da carreira militar. 25 anos não é razoável. 25 anos não é razoável. Então, se fere o princípio da razoabilidade, esse seria um ato, esse edital, esse dispositivo desse edital seria considerado ilegal, inconstitucional por ferir o princípio da proporcionalidade. Tudo bem? Beleza? Tranquilo. Pessoal, então é isso que eu tinha para falar com vocês sobre controle da administração, né? Controle administrativo, controle legislativo e o controle, né, por fim, judicial. E vamos agora à responsabilidade civil do Estado, que é, inclusive, se você for lá no seu edital, o último ponto mencionado pelo seu edital em relação ao item 8, ele fala lá de maneira clara, tô com o edital aberto aqui, olha aqui, ó, responsabilidade civil do Estado, só que aí no ponto 13, né, ele diz responsabilidade civil da administração pública e aí vai, né? Então vamos falar dessa responsabilidade civil de um modo geral, vamos falar sobre ela agora, olha só. O ponto 13
fala responsabilidade civil da administração pública, conceito de responsabilidade, teoria do risco, dano, conceito e tipos, exclusão de responsabilidade, reparação do dano e ação regressiva. Perceba que é um item robusto, né? Por mais que ele não discrimine tudo, perceba que é um item robusto. E aí a gente vai ter que falar dessa responsabilidade de um modo geral. Eu mandei um material para vocês bem completo, né? Começa aí com histórico e vai até umas teorias bem mais, como eu vou dizer isso para vocês, aprofundadas sobre responsabilidade por atos legislativos, por atos jurisdicionais, etc. Só que obviamente que essa parte eu não vou falar com vocês porque não é interessante e sequer está previsto em edital. Então eu vou falar com vocês o quê? O que está previsto no edital? Só que óbvio, mandei um material completo. Eu me sinto sempre na obrigação de mandar um material completo. Eu digo sempre isso, né? O material tem que ser mais completo que a aula, para que o aluno possa ter mais substâncias, mais material, para que ele possa realmente fixar aquele conteúdo na cabeça dele. Então começa aí o material de vocês com histórico. Eu não vou trabalhar, né, esse histórico com vocês, não se preocupem. Não vou trabalhar o histórico com vocês. Eu vou direto para o item 1.5, que é a teoria adotada no Brasil, que é a teoria da responsabilidade objetiva da administração pública. E aqui eu quero que você preste muita atenção em mim, muita atenção mesmo. Presta atenção porque aqui está o segredo de entender essa responsabilidade civil da administração pública. Olha só, pessoal, a responsabilidade civil da administração pública no Brasil não é aquela responsabilidade objetiva do Código Civil. Lá no Código Civil tem responsabilidade objetiva? Tem. É essa que é a responsabilidade civil da administração? Não, a da administração é aquela do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. Depois ela até é reproduzida no Código Civil, mas não lá no artigo 932, 933, não é aquela não. É uma específica da administração. Porque aquela lá, ela fala em ato ilícito, com que gere dano, com nexo causal. A da administração pública é diferente? É óbvio que é, porque ela não fala em ato ilícito, né? Não fala não. Ela fala em quê? Ela fala em conduta. Conduta pode ser lícita ou ilícita, tanto faz. A administração responde tanto por atos lícitos como por atos ilícitos que seus agentes provoquem, tá? Então a administração pública pode responder por um ato lícito do seu agente? É óbvio que pode, justamente pautado na teoria do risco administrativo. Exemplo muito claro, né? O policial militar que numa operação policial, né, vem a ser alvejado por diversos tiros de traficante, de um bandido, para salvaguardar sua própria vida, ou seja, em legítima defesa. Ele também vai atirar contra esse traficante, contra esse assaltante, mas infelizmente o policial acaba acertando o tiro numa criança que estava do outro lado da rua. Gente, calma, né? O policial vai ser responsabilizado por isso? O policial não. Está numa excludente de ilicitude. Agora, essa excludente de ilicitude se aplica a quem? Ao policial. E a administração? Não se aplica, porque a administração também responde por condutas lícitas. Ou seja, a conduta do policial era lícita. Ela era lícita, já que ele estava numa excludente de ilicitude. Então, ela era lícita. Essa conduta lícita dele gera um dano? Gera, matou uma criança. Há um nexo de causalidade entre os dois? Há. A administração responde? Responde. A administração vai ter que indenizar a família da criança? Vai. Agora, eu vou poder cobrar do agente público, do policial, depois regressar contra ele, cobrar dele essa indenização? Você vai ver que não vou poder fazer isso, a gente vai ver isso daqui a pouco, né? Não poderei fazer isso, tá bom? Porque, nesse caso, o agente público responde de forma subjetiva e não de forma objetiva. A gente vai ver isso depois, mas já fica aqui o meu recado para você. Então, qual é o meu recado? Duas coisas. Primeiro lugar, a responsabilidade civil, né, objetiva da administração pública não é aquela responsabilidade objetiva clássica do Código Civil, porque essa aqui trabalha com conduta, que pode ser lícita ou ilícita. A administração também responde por atos lícitos, que gerem dano e que tem entre si nexo de causalidade. Beleza? Bacana. Segundo recado importante, a responsabilidade da administração é essa objetiva, e a responsabilidade do agente público é outra. Ela é subjetiva, nos próprios termos do artigo 37, parágrafo 6º. Eu já ia me confundindo com o artigo, é o 37, parágrafo 6º. Beleza? Tranquilo.
Só colocar uma aguinha aqui, né, que eu falo muito. Pessoal, então isso já fica claro pra gente e é talvez o ponto mais importante da aula, que aqui você já consegue entender, né, a dinâmica dessa responsabilidade civil, tá bom? Beleza, vamos mais, né? Vamos falar agora dessa responsabilidade civil na ordem jurídica brasileira. Eu trouxe para vocês os dois artigos. Eu vou ler eles aqui com vocês? Não, vou ler só o 37, parágrafo 6º. Não vou ler o 43, até porque ele é praticamente uma cópia, né? Um pouquinho mais elaborada, mas praticamente uma cópia do artigo 37, parágrafo 6º. Olha o que ele diz. As pessoas jurídicas de direito público, traduzindo, o Estado inteiro, meu querido. Estamos falando aqui da administração pública direta, União, Estado, Distrito Federal e municípios, e todas as suas pessoas jurídicas, né, de direito público, ou seja, autarquias, fundações públicas, tranquilo, e as de direito privado, prestadora de serviço público, ou seja, se eu tenho uma empresa que é concessionária de serviço público, na prestação de serviço público ela responde de forma objetiva também, tá? Ela responde nesses termos aqui. Então, sei lá, você tem lá a empresa Transcol que presta serviço de transporte público no município de Uberaba. Beleza, aquela empresa na prestação de serviço de transporte público no município de Uberaba responde objetivamente, ponto, tá? Responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros. Responsabilidade objetiva consagrada. Assegurado o direito de regresso contra o responsável. Agora vamos falar da responsabilidade do agente, do servidor, beleza? E aqui, olha só, nos casos de dolo ou culpa, ou seja, o servidor, o agente público, ele só responde se ficar comprovado que ele teve dolo ou que ele teve culpa estrito sensu, né? Ou seja, que ele agiu com negligência, com imprudência ou com imperícia, tranquilo? Não ficar comprovado isso, ele não responde. Logo, ele só responde também por atos ilícitos, porque se o ato for lícito, o agente público não vai responder. Fechou? Bacana, massa. Vamos seguindo. Pessoal, olha só. Agentes da responsabilidade, então, né? Eu já falei disso quando falei com vocês do artigo 37, parágrafo 6º, mas está aí reforçado, pode ser o Estado, administração pública direta ou indireta, e também pode ser particulares que prestem serviço público, né? Já deixei isso de uma maneira bem tranquila, bem clara para vocês. Nesse caso é importante lembrar que se for um particular que está prestando serviço público, uma concessionária de serviço público, a administração responde subsidiariamente. Traduzindo, se a empresa não tiver bens suficientes para arcar com a indenização, a administração responde subsidiariamente, tá bom? Beleza. Pessoal, responsabilidade por atos lícitos. Eu deixei isso claro, mas é importante a gente falar rapidamente sobre isso. Vai que o seu examinador quer saber justamente isso, né? Em primeiro lugar, você lembrar desse exemplo do policial que eu te dei. Lembra desse exemplo? Você vai contar pra ele, olha, tá lá no exercício da função, deu um tiro e tal, mas não, ó, ele conta primeiro que ele estava sendo alvejado. Demonstra que tem uma legítima defesa clara pro seu examinador, pra ele não ficar com dúvidas em relação a isso, né? E aí fica tudo certo. E olha só, a responsabilidade por atos lícitos, obviamente, ela não é uma responsabilidade geral, né? Ela é uma responsabilidade específica. Então, quando é que o Estado responderá pelos atos lícitos? Pelos atos ilícitos, ele basicamente vai responder nos casos em que os danos forem anormais e específicos. Exemplo, matar uma criança é um dano anormal e é um dano específico, porque matou aquela criança. Então, nesse caso, ele responde, tranquilo? Agora, se forem aqueles danos normais do dia a dia, exemplo, o Estado acabou de passar uma pavimentação nova, um asfalto novo, né? Aí passa-se ali um dia, o cidadão passa com seu veículo no dia posterior por aquela pavimentação e ainda tá soltando um pouquinho daquela tintinha preta do inferno, né, que tem no asfalto, e pega ali na lataria de beiradinha, né, do carro, do veículo do cidadão, ele entra com uma indenização contra o Estado para cobrar, né, que ele teve que ir lá fazer um polimento no veículo dele, gastou R$150, R$200 no polimento. Pessoal, esse dano não é um dano anormal, isso é um dano normal. Você anda na via pública, você sabe que isso vai acontecer sempre que você passar por um asfalto novo. Então, se você não quer ter esse dano, é só você não passar lá, ponto.
tá? Então, nesse caso, óbvio que o Estado não responde. O ato é lícito e o Estado não vai responder. Porque senão, imagine, seria o caos, o Estado responderia por tudo. Não é por tudo também, tá? Fechou isso? Bacana? Bacana, então vamos embora, vamos falar de mais coisas, porque tem muita coisa para eu falar, tá? Mas até aqui tá tranquilo, né? Imagino. Pessoal, lá no seu edital, olha que interessante. Ele fala aqui de conceito, de teoria do risco, dando conceitos e tipos e exclusão da responsabilidade. E aí vamos lá. Como é que eu excluo responsabilidade civil, basicamente? Se você lembrar lá do artigo 927 do Código Civil, você vai se lembrar que a responsabilidade civil ela era formada por um ato ilícito que gerasse um dano com nexo causal e que tivesse ainda, né, a culpa lato sensu, ou seja, dolo ou culpa stricto sensu. Beleza. Então eu poderia excluir aquela responsabilidade lá do Código Civil, excluindo, por exemplo, o ato ilícito. Então, se eu provasse que o ato era lícito, eu já não iria mais responder. Se eu provasse que não houve dano, também não iria responder. Se eu provasse que o nexo de causalidade foi rompido, eu também não iria responder. E se eu provasse que não houve culpa ou dolo, eu também não iria responder. Ou seja, se eu excluísse qualquer dos elementos da responsabilidade civil, eu não responderia. Agora, aqui na administração pública, queridos, não é bem assim não. Tá? As excludentes da responsabilidade aqui são mais restritas, são bem mais restritas, tranquilo? E elas se baseiam basicamente no nexo de causalidade. Aplica-se aqui a teoria da causalidade adequada, tranquilo? Teoria da causalidade adequada. Então, quando você pensar em responsabilidade civil do Estado, lembre-se, a conduta pode ser lícita ou ilícita. A não ser que o lícito não tenha sido, né, um dano normal específico, o Estado continua respondendo. Por outro lado, o dano, óbvio, se não houve dano, aí o Estado realmente não responde. Mas o que vai então romper com a responsabilidade civil do Estado aqui, sobretudo, é a causalidade, é o nexo de causalidade. E no Brasil aplica-se, né, então, a teoria da causalidade adequada, tranquilo? Essa teoria basicamente entende que o Estado só responde, né, quando a sua conduta tenha sido determinante para o dano que foi causado a gente. Ou seja, foi o Estado, foi a conduta do Estado que realmente causou aquele dano ao agente? Ou não, né, ao terceiro, aquela pessoa? Ou não, na verdade não foi a conduta do Estado, foi uma circunstância completamente alheia à vontade do Estado, como por exemplo um raio, como por exemplo uma chuva muito forte, como por exemplo um desastre natural, o desmoronamento de um morro. Bem, o Estado não pode responder por isso, né? Então, basicamente, nós entendemos que o que vai excluir o nexo de causalidade, né? E, obviamente, em decorrência disso, vai excluir também a responsabilidade civil do Estado. O caso fortuito, a força maior e a culpa exclusiva da vítima. Nesses casos, obviamente, o Estado não responde. Imagine, tá passando um caminhão do lixo de coleta seletiva lá da sua cidade, né, que pertence ao seu município. Beleza, o caminhão está passando dentro da velocidade da via, suponhamos que seja uma via de acesso um pouco mais rápido, ali 50 km por hora, o caminhão está a 50 km por hora, vem um maluco que quer se suicidar, eu quero morrer, eu quero me suicidar. O que eu vou fazer? Eu vou pular na frente de um caminhão. Na hora que o caminhão tá passando, ele se joga e o caminhão passa por cima dele. Amigo, isso é culpa exclusiva da vítima. O cara se suicidou. A família da vítima não pode entrar com ação contra o Estado pedindo indenização, não. Isso é loucura, né? Vamos entrar com ação contra o município para indenizar. Você se suicidou. Não faz sentido isso. Isso é culpa exclusiva da vítima. Tranquilo? A mesma coisa se aplica a caso fortuito e força maior, que eu até dei outros exemplos aí. Então, caso lá, né, desmoronamento do morro, uma chuva completamente absurda, fora do normal, né, faz sentido também. Um raio que caiu, como é que o Estado vai se responsabilizar por um raio? Imagina, cai um raio dentro da escola. O Estado não tem como, o Estado não controla, o Estado não é Thor, nem Zeus para controlar o raio, não, né? Tranquilo isso? Beleza, então. Essa é a teoria adotada no Brasil. Vamos mais. Vamos falar das teorias da responsabilidade civil do Estado.
E aqui eu vou falar das duas teorias que o Brasil adota. Seu edital fala só da teoria do risco administrativo, mas eu vou complementar isso por desencargo de consciência, tá bom? Teoria do risco administrativo, realmente, essa é a mais adotada, é a regra do direito brasileiro, ela se aplica 99% dos casos no direito brasileiro. Teoria do risco administrativo. Qual que é essa teoria, professor? Me explica essa teoria. Se eu tiver que explicar ela para o meu examinador, você vai falar para o seu examinador o seguinte, olha, a atividade administrativa em si, ela tem um risco, ou seja, ela é uma atividade que ela é danosa por si só. Ela é uma atividade em que o Estado exerce certas funções que são funções que podem gerar dano por si só. Ou seja, o próprio exercício da função, ele é tão severo, rigoroso ou mesmo danoso por si só, que é normal que se gere danos. Por isso a administração assume esses riscos. Ela assume esses riscos para ela, não permitindo que o particular atue, e ela então, obviamente, ou pelo menos quando permite que atue paralelamente a ela ou por concessão dela, né? E por isso ela responde de uma forma especial, ou seja, entende-se que a atividade administrativa, por si só, ela tem um risco maior. Gente, atividade policial. O policial, naquele exemplo, por exemplo, fatídico que eu dei, né, em que ele está sendo alvejado por tiros e acaba respondendo com, né, em legítima defesa, acaba atirando e mata alguém, o policial não quer matar alguém, o policial não é um cara louco, ele não é o bandido quer matar alguém, o policial não, o policial tá ali para poder proteger a população e ao tentar salvar a sua própria vida ou mesmo a vida de alguém da população, acaba infelizmente, né, alvejando lá a criança naquele exemplo que eu dei. O policial, gente, ele é um agente que ele não deseja causar um dano a ninguém. Contudo, se você para pensar, a própria atividade policial, ela pode gerar danos por si só. Mesmo você não querendo causar o dano, é possível que aconteça. Ele anda armado, ele vai precisar usar arma. A arma, mesmo que você não queira causar um dano a terceiro, ela pode, infelizmente, causar. Por mais que você seja cuidadoso, né, na hora ali do tiroteio, por mais que você seja o melhor atirador do mundo, pode acontecer, infelizmente, é um risco da atividade administrativa. Não é que ele é mau, não, o policial é mau, não é mau, mas infelizmente está ali, é da profissão dele. A mesma coisa o médico. O médico, quando ele recebe um paciente, qual é a intenção do médico? Salvar o paciente. Ele quer que o paciente viva. Agora, ele é Deus para controlar a vida? Não. Então ele recebe o cara com 30 facadas e o cara morre, a culpa... vamos, médico do mal, né? Matou o paciente. Não, meu querido. Ele faz o melhor que ele pode ali com tudo que ele pode, né? Ainda mais no hospital público, que não tem suprimento, não tem nada. Então é dentro daquilo ali, querendo ou não, a própria atividade administrativa ela tem um risco, né? Não tem como você culpar o agente por isso, mas o Estado ele responde, o Estado ele vai indenizar as pessoas nesses casos mais graves, tranquilo? Beleza. Pessoal, ainda, né, que a conduta tenha sido lícita. E a teoria do risco integral? Essa teoria, ela é subsidiária. Ela só se aplica em alguns pouquinhos casos na administração pública brasileira. Poucos casos, normalmente previstos, inclusive, em lei, tá bom? Essa teoria, ela diz o seguinte, o Estado é um garantidor universal. Traduzindo, houve dano, o Estado tem que pagar. Tem dano e tem nexo de causalidade, o Estado tem que pagar. Eu não quero nem saber, o Estado vai pagar. Acabou. Agora, isso se dá somente em casos mais graves. Que casos seriam esses? Exemplo, né? O primeiro deles, gente, atividade nuclear. Imagine lá que há um vazamento nuclear e mate várias pessoas. Nesse caso, não quero nem saber, não precisa provar nada. Teve dano, as pessoas morreram? Foi em razão dessa atividade nuclear? Ferro, vai pagar, acabou. Não tem nem que conversar mais, a discussão para por aqui. Não tem esse negócio, mas não tem exclusão do NEC, não tem exclusão de nada, meu querido, vai pagar, tranquilo? Dano ambiental é outro, que a legislação, a própria Constituição já faz essa previsão. Seguro DPVAT, né? Inclusive muitas vezes, há muitos anos atrás, há uns anos atrás, nem tantos anos assim, o Estado ficava tentando não pagar o seguro DPVAT para as pessoas. E hoje, obviamente, ele tem que pagar, né? A gente sabe muito bem disso. Crimes ocorridos a bordo de aeronaves que estejam sobrevoando o espaço brasileiro e danos decorrentes de ataques terroristas, tá bom? Então esses são os 5 entendimentos que você vai apresentar para o seu examinador, caso ele te pergunte sobre a teoria do risco integral. Fechou? Bacana. Beleza, pessoal. É muito assunto, a responsabilidade é um tema grande, né? Agora, vamos falar
sobre a responsabilidade do Estado por omissão. Qual que é a responsabilidade por omissão? É quando o Estado deixa de agir quando ele deveria agir. Exemplo, né? A professora lá na escola, o aluno, que exemplo maravilhoso, né? O Joãozinho sempre o Joãozinho, né? Ó, tem um lápis aqui, vou pegar esse lápis pra gente encenar. O Joãozinho está brincando com o Pedrinho. E o Pedrinho, ele fala pro Joãozinho, Joãozinho, você é feio, porque o seu olho, você é zaroio, Joãozinho, seu olho é feio. Ah, é? Meu olho é feio? Beleza, agora o seu olho vai ficar mais feio que o meu. Ele pega esse lápis, o Joãozinho, uma criança de 7 anos, ao ser provocada a sofrer um bullying, ele pega o seu lápis, seu querido lápis, e enfia, né, no olho do Pedrinho e arranca o olho do Pedrinho para fora. Tá vendo, Pedrinho? Agora você tem o olho mais feio do que o meu, né? Independentemente de discussão sobre questões penais, ECA, blá, 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 essa besteira toda, né? Você precisa se concentrar aqui na responsabilidade civil da administração pública. Isso aconteceu em uma escola pública do município, sei lá, de Varginha, né? Então, lá no município de Varginha, o Joãozinho fez isso com o Pedrinho. Bacana. Nesse caso, o Estado responde por esse ato? Responde. Por quê? Aqui é a responsabilidade do Estado por omissão. É quando o Estado deixou de agir. Perceba que o Estado tinha um dever. Ele tinha um dever de agir. Qual era o dever de agir do Estado? Ele tinha que impedir que essas ações acontecessem. Era um dever do Estado impedir que essas ações acontecessem. Ele tem um dever de proteger aquelas crianças. Nesse caso, o Estado responde. Óbvio que ele responde. Viu, gente? E não só nesses, mas em todos os casos de omissão, o Estado vai responder. Exemplo, o Estado deveria sinalizar uma área e não sinalizou, aquilo gerou um acidente e assim por diante. Pessoal, nesse caso o Estado responde, só que ele responde por responsabilidade civil subjetiva. Aqui volta o elemento culpa para a responsabilidade civil, ou seja, será a conduta que gere dano com nexo causal mais culpa. Agora, que culpa é essa? É aquela culpa clássica do Código Civil? Não, não é a culpa clássica do Código Civil. É uma culpa especial que a gente chama de culpa anônima. O que é a culpa anônima? É aquela que você não precisa sequer demonstrar quem foi o agente da culpa, ou seja, qual foi o agente que deixou de agir? Foi o Pedro, foi o João, foi a Maria? Não, não precisa nem mostrar isso não. Ou seja, você nem vai precisar mostrar se houve dolo ou imperícia ou imprudência. Não precisa. Se você demonstrar, beleza, mas não precisa. Basta que você demonstre que houve uma má prestação de serviço, que a prestação de serviço foi ineficiente, foi atrasada, né? Ou que ela sequer aconteceu. É a culpa anônima. Demonstrando a culpa anônima, o Estado já responde, tá? Pela sua omissão. É aquilo que a gente chama de omissão ilícita, tranquilo? Então, é basicamente isso. Agora, é possível, nesses casos, excluir também a responsabilidade civil do Estado? É óbvio que é, né? É óbvio que é. O Estado, nesses casos de omissão, o Estado também pode ter sua responsabilidade civil, afastada, né? Pelo rompimento do nexo de causalidade. Em primeiro lugar, por fatos da natureza, como enchentes, raios, né? E também não vai responder por atos de terceiro ou atos de multidão. Não tem como você responsabilizar o Estado, por exemplo, por tumultos, né? Como o caso lá do Rio de Janeiro, muito comum de acontecer, o vulgo arrastão na praia. O Estado não pode responder por isso. Ah, houve uma omissão de segurança pública. Não tem como o Estado responder por esses casos. Tranquilo? Beleza isso? Bacana. Pessoal, vamos mais. E agora eu quero falar com vocês ainda de responsabilidade por omissão, mas de um caso específico, que é aquela que diz respeito à teoria do risco criado ou do risco suscitado, que é quando o próprio Estado assume um risco maior por ele mesmo. É o caso do Pedrinho lá, do Joãozinho, que enfiou, né, o lápis no olho do coleguinha, que lá vai se aplicar a teoria do risco criado, teoria do risco suscitado. Olha só. O que é essa teoria do risco suscitado ou do risco criado, né, gente? É quando o próprio Estado, ele assume para si uma responsabilidade de guardar pessoas ou coisas. Então o Estado fala, ó, só eu vou guardar essas coisas, só eu vou guardar essas pessoas, ou eu vou assumir a guarda dessas pessoas, a guarda desses objetos. Se o Estado assume essa responsabilidade, aí
a teoria que vai ser aplicada na responsabilidade por omissão não será da responsabilidade subjetiva, mas sim, aí volta novamente, a teoria da responsabilidade objetiva. E aqui eu não preciso demonstrar culpa, tá bom? É o exemplo lá do Joãozinho que enfiou o lápis no olho do Pedrinho, ou, por exemplo, do preso que é degolado, né? O preso que é degolado dentro do presídio, o Estado responde, né, por responsabilidade civil por omissão, mas dentro da teoria do risco criado, ou seja, ele responde objetivamente. Eu só preciso demonstrar a conduta, que foi omissiva, ou seja, o Estado deixou de dar a proteção que ele deveria, isso está claro, o dano, que foi a morte do preso, e né, o nexo de causalidade, ou seja, o preso morreu porque o Estado deixou de colocar ali nas condições que deveria. Acabou, ponto. Já está provado, o Estado vai ter que indenizar a família daquele preso. A mesma coisa lá no caso do Joãozinho, que enfiou o lápis no olho do Pedrinho, dá na mesma, tranquilo? Diferente se, por exemplo, o preso venha a falecer por um raio que caiu dentro do presídio. Gente, o Estado não pode responder nesse caso, óbvio que não. Então aqui o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, a força maior continua excluindo a responsabilidade por omissão, mesmo no risco criado. A força maior exclui. Então, se cair um raio na escola e o Pedrinho morrer, se cair um raio no presídio e um determinado detento morrer, o Estado não responde. Agora, se o coleguinha enfia o lápis no olho do outro, o Estado responde. Por quê? Porque o caso fortuito não é afastado. Tranquilo? Se o preso é degolado dentro do presídio, o Estado responde. Por quê? Porque o caso fortuito não é afastado. Tranquilo? Beleza? Isso? Ficou claro isso para vocês? Beleza, então, o que não é afastado, o que continua excluindo, né, a responsabilidade civil por omissão, no caso do risco criado? É o fortuito interno, é o fortuito externo, também chamado de força maior. Agora, o caso fortuito ou o fortuito interno, esse daí não exclui a responsabilidade civil do Estado, tranquilo? No caso, obviamente, do risco criado. Beleza, pessoal? Bacana? Tranquilo. Agora, vamos falar da responsabilidade do agente público. Vamos falar desse agente público. Bem, vocês viram comigo lá no artigo 37, parágrafo 6º, que, como regra, o agente público, ele não irá responder a não ser que se demonstre que ele agiu com dolo ou culpa. E mais, o próprio artigo 37, parágrafo 6º, diz que será uma ação regressiva. Ele é muito claro em dizer que a administração regressará contra o agente público. Ou seja, em primeiro lugar, a vítima tem que cobrar de quem? Tem que cobrar do Estado. E o Estado é que cobra do agente. Então, a vítima cobra do Estado, e lá a responsabilidade é objetiva, e o Estado cobra do agente, só que aí a responsabilidade é subjetiva. Tranquilo? Tendo que demonstrar que o ato foi ilícito, que houve dolo ou que houve culpa. Fechou? Bacana. Se não ficar comprovado, o agente não responde. Fechou isso então. Pessoal, pergunta, olha que pergunta maravilhosa. E aí eu fiz algumas perguntas, né, pra gente responder justamente para a prova oral. A vítima pode deixar de cobrar do Estado e cobrar diretamente do agente? O que você acha? Ou seja, em vez da vítima entrar com ação contra o Estado, ela entra diretamente contra o agente público. Pode. Pessoal, o Supremo Tribunal Federal, ele entende que ainda que haja culpa ou dolo do agente, a vítima não pode cobrar diretamente do agente. Ela primeiro tem que acionar o Estado. E é o próprio Estado, né, que depois vai cobrar do agente. Tranquilo? Esse é o entendimento do STF, tá bom? Esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Beleza? E aqui aplica-se a teoria da dupla garantia. Dupla garantia por quê? Porque é uma garantia para a vítima de que ela vai receber, já que o Estado é solvente, ele vai ter dinheiro para pagar e às vezes o agente não. Mas também é uma garantia para o agente de que ele só vai ser processado caso o Estado, em primeiro lugar, seja condenado e mais, caso o Estado acredite que ele agiu com dolo ou culpa em um ato ilícito. Fora isso, ele também nem sequer vai ser responsabilizado, tá bom? Beleza? Isso não vai nem ter que responder a processo. Fechou? Bacana. Pessoal, segunda pergunta que eu trouxe para vocês. É admissível a denunciação à lide do agente público, ou seja, colocar o agente público para responder junto com a administração em situações nas quais haja propositura de ação de reparação civil em face do Estado? Ou seja, vou traduzir isso de uma maneira mais simples. João entra com ação contra o Estado de Minas
porque Marcelo, servidor lá do estado, o atropelou dirigindo uma viatura do estado. Beleza, lindo, né? João entrou contra o estado de Minas. O estado de Minas poderia denunciar a lide o Marcelo, ou seja, falar, Marcelo, vem responder junto com o estado. Pode ou não pode? Gente, a doutrina majoritária entende que não poderia, mas o STJ entende que pode sim, tranquilo? Ele diz o seguinte, olha, pode denunciar a lide, só que aí o Estado não está obrigado a fazer. Ele pode fazer, mas ele não é obrigado a denunciar a lide. O Estado pode denunciar o agente público a lide, ou seja, trazê-lo para dentro do processo, mas ele não está obrigado a fazê-lo, tranquilo? É uma prerrogativa, é uma possibilidade, é uma faculdade, não uma obrigação. Fundamento é o artigo 125, inciso 2 do Código de Processo Civil. Fechou? Bacana. E o último tópico que a gente vai trabalhar, que é o prazo prescricional. Por quê? Porque depois no nosso material, se você seguir, aí tem responsabilidade por obra pública, responsabilidade pelo simples fato da obra, por ato legislativo, por ato jurisdicional, né? Mas isso não é, em primeiro lugar, algo que possa ser cobrado, eu imagino, de vocês, e em segundo lugar, não está previsto no edital. Eu simplesmente deixei no material para que você possa ter um acesso a um material mais robusto, mais completo, tranquilo? Mas vamos seguindo aqui, a última coisa que a gente vai falar na aula de hoje é o prazo prescricional. Gente, aqui tem uma divergência doutrinária, uma divergência que já foi enfrentada pelos tribunais e que você tem que ficar ligado. Olha só, o Código Civil, ele diz, né, que a responsabilidade civil, quando ela não for lá mencionada, né, etc., ela vai ser aplicada a uma... Desculpa, agora eu que tô falando besteira, né? Olha só, até eu me confundi aqui. Tava confundindo a de 3 com a de 5 anos. Olha só o que acontece. O Código Civil, o Código Civil de 2002, lá no artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5, ele fala em uma responsabilidade trienal. Essa responsabilidade trienal, né, essa prazo prescricional trienal, seria um prazo geral de prescrição das ações de responsabilidade civil. Só que, o que acontece? A própria administração pública, pelo decreto 20.910, tinha, né, desde 32, o entendimento, desculpem, que, quase espirrei, né? A ação indenizatória contra a administração pública prescreveria em 5 anos. Agora, por que isso, gente? Por um motivo simples. O código anterior, o código de 16, ele previa um prazo maior de prescrição para as ações de responsabilidade civil. Então, era favorável à administração pública implementar um prazo menor para ela. Ela foi lá e implementou um prazo quinquenal de 5 anos. Beleza, só que passaram-se os anos e o Código Civil foi trocado. Em 2002, fizemos um Código Civil que diz que a prescrição é de 3 anos. E aí a administração pública quis alegar o seguinte, como esse novo prazo favorece a administração, ele é que tem que ser aplicado. Só que não é o entendimento. Por quê? Por um motivo muito simples. O prazo de 3 anos é um prazo geral, enquanto o prazo de 5 anos é um prazo específico para a administração. A norma específica prevalece sobre a geral. Logo, a ação de indenização contra a administração pública prescreve em 5 anos, nos termos do artigo 1º do decreto 20.910 de 32. Já esse prazo trienal de 3 anos, ele vai ser aplicado ao agente público para ação de regresso. Ou seja, vamos lá, contra a administração pública, eu tenho prazo quinquenal, então eu posso entrar com a ação indenizatória, né, durante os 5 anos que forem posteriores aí ao acontecimento do ato, tranquilo? Beleza. E a administração pública tem 3 anos para regressar contra o agente público, beleza? E aí segue-se o prazo do Código Civil. Tranquilo isso? Beleza. Pessoal, por fim, ação de ressarcimento ao erário. Essa tem sido objeto de grandes discussões também. O Supremo Tribunal Federal tem enfrentado esse tema, ainda não me parece algo solidificado, mas o entendimento mais clássico, por isso eu vou apresentá-lo, ainda é mais clássico, né? É de que
Quando eu estiver falando de ação de ressarcimento ao erário por danos causados por agentes públicos, a ação é imprescritível. Traduzindo, quando o agente público causa dano ao erário, é imprescritível nos termos do artigo 37, parágrafo 5º, e aí eu vou poder entrar com a ação contra o agente público para o ressarcimento desses danos causados a qualquer tempo. Agora, se esses danos causados ao erário forem por particulares, aí o prazo prescricional é o trienal do Código Civil. Fechou? Bacana? É isso que eu tinha para falar com vocês, né? Eu vou encerrar a aula aqui. Bem, vocês veem que é um tema muito grande, é um tema complexo, mas nós conseguimos cumprir aí esses 2 pontos do edital dentro dessa nossa aula de hoje, tranquilo? Espero vocês para a próxima aula. A gente segue, né, falando aí do restante da matéria de direito administrativo e vamos tocando esse barco juntos até a sua aprovação, porque essa é a nossa intenção, né? É ver você aprovado. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.